Paz do Senhor, aqui pastor, aleluia, para mais uma gravação dos estudos maravilhosos que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos revelado na sua palavra, porque a palavra ela precisa de revelação, revelação, é isso que nós precisamos e é isso que nós temos que buscar e receber do Senhor. Pastor Aleluia fez alguns vídeos, dito como vídeos polêmicos, onde alguns, não entendendo nada, sabendo do que falam, ou do que falaram, ou do que falavam, comentaram sem entendimento algum acerca daquilo que o pastor Aleluia falou em seus vídeos, em seus estudos. Pastor Aleluia, por exemplo, um dia comentou em seus vídeos que Deus havia revelado um casal cuja mulher o Senhor havia chamado de égua e o varão o Senhor havia chamado de cavalo. Algumas pessoas não acreditaram que o Senhor faça esse tipo de coisa. E o pastor Aleluia mostrou que o Senhor chama assim do nome que ele quiser e compara ao animal que ele quiser. Nós temos na Bíblia ele chamando o rei de raposa, nós temos ele chamando os fariseus de raça de víbora, de serpentes venenosa, não é? Nós vemos os textos bíblicos onde o Senhor nos compara ao cão que voltou ao vômito, ao porco que voltou ao despojadouro de lama. Nós temos exemplo, por exemplo, de Isaías dizendo que o jumento e o boi eram muito mais inteligentes do que o povo do Senhor. Deus usando o profeta Isaías no capítulo 1. Nós temos também Amós chamando as mulheres de Samaria de vaca, profeta do Senhor. Então Deus usa os seus vasos, os seus profetas, da forma que ele quer. Isso tem amparo bíblico, claro. O pastor Aleluia também, em um de seus vídeos, falou acerca de duas revelações, onde estas mulheres e irmãs de igreja, inclusive, estavam usando uma peça íntima, cuja peça era inspiração maligna, e o Senhor revelando também até a cor da peça íntima dessas duas irmãs. Uma delas, inclusive, caiu endemoniada após a revelação que Deus dara ao seu servo, pastor Aleluia. Isso também virou motivo de discrepância. Entre quem? Entre os naturais. Entre quem? Entre os incrédulos. Entre aqueles que, mesmo dizendo-se irmãos, cristãos, mesmo assim não conhece o Deus a quem serve e também optando por ser incrédulo a respeito das suas obras. Agora ocorre que, tanto na questão das relações íntimas, quanto na questão de palavreados chulos, como assim queiram dizer, o Senhor comparar alguém a animal, tanto também na questão de Deus revelar a cor da roupa íntima daquela pessoa, o pastor Aleluia vem trazer aqui alguns dados bíblicos, teológicos, que inclusive o pastor Aleluia havia falado em um dos vídeos que não iria mostrar texto bíblico e que os tais que não acreditassem, que buscassem esses textos, quando o pastor Aleluia falou da relação conjugal daquele homem e daquela mulher, chamando de cavalo e égua, quando o pastor Aleluia falou, por exemplo, das revelações, onde Deus mostrou a cor da peça íntima da calcinha daquela irmã. Então alguns disseram, mas isso não há base bíblica para isso. Base há. E é isso que nós mostraremos. O capítulo 12 de Lucas, no versículo 2, diz o seguinte: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado. A Bíblia está dizendo nada. Isso significa que tudo é visto e tudo pode ser revelado. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Isso é Bíblia, 12:2 de Lucas. O livro de Daniel também, no capítulo 2, capítulo 2 diz assim, versículo 22 de Daniel, diz: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Observe, será que você entende isso? É difícil de entender isso? A Bíblia está dizendo que ele revela
o profundo, ou seja, ele não fica no raso, ele revela o profundo. E quando diz ele revela o profundo, ele revela tudo. Ah, mas ele não vai revelar isso, revela. Ele revela o que ele quer. Revela o profundo e o escondido. Pode estar no escuro, pode estar debaixo, dentro de um buraco, debaixo de um tapete, não interessa. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Ou seja, não importa o que seja, pois com ele mora a luz. Diante disso, o pastor Aleluia faz um questionamento. Qual profeta na Bíblia a quem o Senhor revelou coisas íntimas? Principalmente no que tange a relação sexual, a intimidade de um casal. Quais profetas na Bíblia o Senhor revelou a este nível, como o pastor Aleluia fala? A quem o Senhor revelou dentro da sua palavra tais revelações profundas que tratam da intimidade de um casal, da relação sexual. Será que Deus vê isso? Será que Deus se importa? Deus revela isso? Revela. Vamos começar aqui. Eu vou citar alguns profetas aos quais o Senhor mostrou a vida íntima. Moisés, Micaías, Ezequiel, Jeremias e Paulo. Cinco profetas. Moisés, Micaías, Ezequiel, Jeremias e Paulo. Vamos aos textos para que você possa entender de uma vez por todas a respeito do que o pastor Aleluia está falando. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. Por exemplo, em Gênesis, no caso de Moisés, porque esse é consenso entre os estudiosos, né, e teólogos, de que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, embora a gente não veja uma menção direta a ele, né, ele nunca usa o pronome eu, está sempre na terceira pessoa, mas é consenso entre os estudiosos de que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E em Gênesis há uma revelação. Em Gênesis há uma revelação profética. Gênesis 38, quando você abre a Bíblia e lê no versículo 8 e 10. Vamos ler. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que quando possuía a sua mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Observe esse texto. Esse texto é muito claro. Ele diz que Onã, quando mantinha relações sexuais com a sua mulher, ele tirava o órgão genital na hora em que ele estava para soltar o seu esperma. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele simplesmente pegava, fazia com que o seu esperma saísse fora do corpo da sua esposa e caísse esse esperma no chão. Agora a pergunta é, quem mostrou isso para Moisés ou quem quer que seja, o escritor do livro de Gênesis? Quem mostrou isso? Quem revelou? Ora, a relação de Onã com a sua esposa era no escuro, era no seu quarto, era lá dentro, na sua recâmara. Quem sabia disso? Quem viu isso? Primeiro o Senhor. E depois ele mostrou isso ao profeta. Tanto que está escrito. O que ocorria no quarto de Onã está escrito aqui. A Bíblia diz que o profeta viu. O profeta viu. Quando Onã mantinha relações sexuais com a sua mulher, no momento em que ele estava chegando ao seu orgasmo, ele simplesmente tirava o seu órgão genital da sua esposa e lançava fora o esperma. Isso foi mostrado para o profeta, tanto é que está escrito. Mas Onã não contou isso para ninguém. Ninguém sabia disso. Mas o Senhor sabia e mostrou para o seu profeta. E o profeta escreveu. Durante a relação íntima, sexual de Onã e a sua esposa, quando ele estava
para sentir o seu orgasmo, vamos dizer assim, ele simplesmente lançava fora o esperma, e lançava na areia, lançava no chão. E isso no escuro. Mas o Senhor mostrou. Deus não mostra relações íntimas do casal, ele não vê, tanto vê que ficou registrado. Um outro exemplo é em Êxodo 32. Preste atenção, o que aconteceu em Êxodo 32? 32 no versículo 6. Quem escreveu? Moisés. Na manhã seguinte, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifícios e outros para comerem como ofertas, a comunhão. As pessoas se sentaram para um banquete que se transformou em uma orgia de bebida e sexo. Isso foi revelado também ao profeta. Veja que isso está escrito aqui. Quem viu tudo isso? O Senhor não viu? Deus não viu isso? A Bíblia diz, e Paulo também escreve em 1 Coríntios 10, 7, falando sobre isso. Paulo também escreve sobre isso. Agora, Paulo já escreveu a partir do que ele leu. Agora veja, Moisés está no monte. Moisés está lá no monte, o povo está aqui embaixo fazendo um bezerro, bebendo, enchendo a cara de cachaça e depois se entregando a orgias. Ficaram todos nus e começaram a manter relações sexuais, porque isso fazia parte do rito da idolatria. O rito da idolatria. Não é? Então faziam festa, ficavam nus, mantinham relações sexuais, e o Senhor viu tudo isso e disse a Moisés lá em cima. Quando Moisés desce, a Bíblia diz que eles estão nus. Aqui, aí Moisés, versículo 25, ele diz, e vendo Moisés que o povo estava nu. O povo estava nu. Isso tudo foi visto por Deus. As relações sexuais que eles faziam também foram vistas pelo Senhor. É de estranhar isso? Não. Não só foi vista pelo Senhor, como ficou registrado na sua palavra. Agora vamos ver o que Deus mostrou para Micaías. O que Deus mostrou para Micaías? Deus mostrou para Micaías exatamente o que Davi fez. A Bíblia diz, em 2 Samuel, está registrado, 2 Samuel 12. O que Davi fez? Davi fez isso às ocultas, às escondidas. Ele olhou, ele viu uma mulher nua, a mulher está tomando banho, ele cobiçou esta mulher, ela tomando banho, nua, ele viu esta mulher tomando banho nua, ele cobiçou esta mulher, ele pegou esta mulher, ele deitou com esta mulher, depois armou tudo para matar o marido dela, isso tudo está registrado no livro de Samuel. Aí no capítulo 12 está registrado o encontro dele com o profeta, a quem Deus mostrou a relação sexual de Davi com aquela mulher. A quem? Mostrou para Micaías. Micaías, pela revelação de Deus, viu tudo o que Davi fez. Não só ele ter cobiçado, deitado com aquela mulher, mantido relação com ela às escondidas, como também Deus mostrou para o profeta Micaías que ele armou tudo para matar o marido daquela mulher. Ninguém sabia em Israel, até hoje. Vamos imaginar, se estivessem vivos, não saberiam, porque o que o rei fez às escondidas. Ele era digno de morte, segundo a lei de Israel. Mas Deus vai e mostra para quem? Profeta Micaías. Deus já mostrou relações íntimas para o profeta Moisés. O que Onã fez no escuro do seu quarto, Deus mostrou a Moisés. Mostrou até que o esperma era lançado fora. Agora, Deus está mostrando para Micaías as relações que ele tinha, que ele teve com a mulher de Urias. E foi às escondidas. E o profeta Micaías chegou e disse, tu te deitou com ela. Você teve relação com ela e não só isso, você também matou o marido dela. Deus não mostra essas coisas?
mostra. Micaías viu isso. Tanto viu que foi lá e confrontou o rei. Isso não é para qualquer profeta, não. De maneira nenhuma. Qual foi o outro profeta que Deus mostrou as relações íntimas? Ezequiel. Quando você lê Ezequiel 16, vamos imaginar que Ezequiel 16. Deixa eu ver o que Ezequiel 16 diz. Ezequiel 16, 25 e 26. Olha só. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas. E abriste as pernas a todo que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, até o tamanho do pênis, o Senhor põe aqui. Homens com membros enormes. Aí ele diz aqui, ó, teus vizinhos com grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a iras. O Senhor está misturando aqui o ato de idolatria, quando eles se misturavam para fazer as festas aos ídolos e ao mesmo tempo se prostituíam. Aqui Deus está, porque isso era coisa do Egito. Lá do passado, todas as festas que eles faziam aos seus deuses, entrava o rito da orgia, a festa, a bebida, a orgia, sexo. Claro, é coisa diabólica. Então Deus está dizendo aqui que Israel também estava com o mesmo costume do povo lá do passado, lá do Egito. E aí ele diz aqui, ó, lá nos teus cantos, ou seja, nos teus altares, quando eles faziam os seus sacrifícios, eles também se prostituíam. E Deus mostrou isso para quem? Mostrou para Ezequiel. Deus mostrou para Ezequiel e disse, tu abristes as tuas pernas a todo que passava, a todo transeunte, não é? A todos que passavam, e multiplicaste as tuas prostituições. Deus não mostra isso. Deus não revela as relações sexuais íntimas. Ezequiel não estava lá dentro, nos altos, nem nos quartos, nem em lugar nenhum. Mas o Senhor mostrou para Ezequiel. E Ezequiel disse, tu abria, olha a forma chula de falar, tu abria as tuas pernas a todos os que passavam. É isso que o Senhor disse. Deus não mostra essas coisas. Não revela. Deus não revela essas coisas. Pois é. Revelou a Ezequias, revelou a Moisés, revelou a Micaías e revela aos seus servos. Sabe o que Deus mostrou mais para Ezequiel? Quando você abre a sua Bíblia, Ezequiel 23, aqui olha, Ezequiel 23, no versículo 3, olha o que ele diz. Que moravam no Egito quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. Em outra versão fala até deles estarem apalpando os seios dela. Em outra versão, o profeta diz isso. E deixou que fosse apalpado os teus peitos na tua virgindade. Porque o Senhor fala, usando o profeta, misturando o ato da idolatria com a orgia, que era costume no Egito, e que Israel pegou esse costume, e as meninas desde nova passaram a fazer isso. Durante o ato, o ritual de idolatria, elas também se entregavam às orgias, mesmo novas ainda. Aí veja o que o profeta Ezequiel viu mais, é Deus mostrando para ele, não é verdade? Versículo 20, do mesmo capítulo, ele diz assim, olha, ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes, e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalo. A outra versão bíblica diz, sabe o quê? A outra versão diz que esses homens tinham membros como jumentos e ejaculavam como cavalos. Abra sua Bíblia em Ezequiel 23 e veja esta versão para que você entenda. Ezequiel 23, olha, eu vou abrir aqui, ó.
Ezequiel 23. Olha como é que diz na versão Almeida e Corrigida. Ezequiel 23, o versículo 20. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como de jumento, e cujo fluxo é como de cavalo. Você entendeu isso ou não? E enamorou, se apaixonou pelos seus amantes, cujo membro é como de jumento, e cujo fluxo é como de cavalo. Você entendeu isso? É o profeta Ezequiel que está dizendo. Deus mostrou para ele que estas mulheres, durante o ato, não só da idolatria, que já era corrompido, já era corromper-se, mas também nas orgias às quais elas se entregavam, elas escolhiam homens fogosos, homens dotados, homens cujos membros eram enormes, e o profeta está tendo a revelação de Deus e dizendo que Israel, essas mulheres, pegavam esses homens, cujos membros eram como jumento, é assim que o profeta diz, e cuja ejaculação era como de cavalos. Deus não mostra isso não, né? Deus não revela isso não. Revela nada. Mostrou a Ezequiel exatamente assim. Agora veja, o que é que o texto diz ainda mais? O versículo de número 21. Assim, Oliba, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os teus seios e você perdeu a virgindade. Quem está dizendo isso é o profeta. Ele não estava na época delas lá no Egito, não. Ezequiel foi viver agora já na época do reinado, do cativeiro em Babilônia, e ele está contando a história do passado, quando essas meninas se deitavam com seus amantes, com seus homens, lá no passado. Está entendendo isso? E agora ele está dizendo que elas repetem isso, procuram homens cujos órgãos genitais eram como jumentos, cuja ejaculação era de cavalo. E o profeta está falando. Deus mostrou isso para o profeta. Deus não mostra isso para o profeta. Não, Deus não mostra relação íntima. Mostra não. Isso aqui é o quê? O que foi que Deus mostrou para Moisés? A relação íntima de Onã. O que Deus mostrou para Micaías? A relação íntima de Davi. Inclusive, no escuro, no escondido, um grande pecado de Davi. O que Deus está mostrando aqui para Ezequiel? E o versículo 44, ele diz aqui, ó, no versículo 44, ainda do mesmo capítulo de 23 de Ezequiel, muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas, tornaram a se encontrar com elas. Olha, ele está vendo as várias vezes que eles se deitaram em sexo. Veja aqui nessa versão aqui, quando ele diz aqui ao 44, eles entraram a elas. Então, aqui, e entraram a ela como quem entra uma prostituta, assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. Ele está usando o termo Olibá, Olá e Olibá como Jerusalém e Judá, né, como fossem duas mulheres, e ao mesmo tempo contando dos pecados e da idolatria deles ali em Israel. Porque o próprio capítulo 23 de Ezequiel, quando você lê o 7 e o 9, ele vai falar exatamente disso. Olha aqui, ó. No 7 e o 9 vai falar das idolatrias, e da idolatria do povo e também dos atos sexuais que aconteciam durante os atos de idolatria. Porque uma coisa se misturava com a outra. E Ezequiel recebe a revelação de tudo o que essas mulheres, o que Israel estava falando, Jerusalém e Judá. Aqui, ó, versículo 7 ao 9, ele diz assim: assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, o melhor, os homens mais fogosos, mais sensuais da Assíria, e com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Então, eles misturavam o rito da idolatria, que já era pecado, com a orgia, que também era outro pecado. Então Deus usa o profeta e mostra tudo. Deus revela tudo
para o profeta Ezequiel. Mas não fica por aí, não. Teve outro profeta a quem Deus mostrou também, Jeremias. Quando você abre o livro de Jeremias, no capítulo de número 5, e 7, e 9, e 8, ele diz assim: como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam, a mim juram pelos que não são deuses. Falando de novo de idolatria. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se juntaram em bandos. Sabe o que é isso? O profeta Jeremias está falando que os homens se juntavam em bandos para ir prostituir, para irem folgar, para irem para orgias sexuais. Deus está mostrando para quem? Para Jeremias. Aí ele diz aqui, versículo 8, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando, mais uma vez comparando a cavalos, cada um a mulher do seu próximo, não era nem a mulher deles. Esse rinchar aqui, porque o cavalo, observe, quando você vai ler sobre o cavalo ele rincha até para chamar a égua, e ele rincha no ato sexual. Ele não só rincha para chamar a atenção da égua, como também rincha ou relincha no ato sexual. E olha o que Deus está dizendo aqui usando o profeta Jeremias. Eles rinchavam quando ia para os seus prostíbulos e rinchavam quando chamava a atenção das suas mulheres. Então eles estão aqui sendo comparados a animais. E Deus está falando usando quem? Profeta Jeremias. Deus compara alguém a animal? Compara. Já falou agora com Ezequiel, usando Ezequiel, comparou eles a jumentos com os seus membros e a cavalos nas suas ejaculações. E agora usando o profeta Jeremias, está falando do que eles faziam no oculto, nas suas relações sexuais, se juntavam com prostitutas e aos bandos ficavam relinchando como animais. Está escrito, varão. Está escrito, varão. Mas isso não basta. Quando você abre Jeremias 13, olha o que ele vai dizer. Tenho visto os teus atos repugnantes. Isso aqui é o profeta. Deus mostrou para o profeta. Tenho visto os teus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos. Aqui, veja que no capítulo 5, o cavalo está relinchando para chamar a égua. Aqui no capítulo 13 é no ato sexual. Ele diz aqui, tenho visto os seus atos repugnantes, os atos sexuais, os seus adultérios, os seus relinchos e a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Aqui se mistura o rito de idolatria com as orgias, como aconteceu lá em Êxodo 32. Então ele está dizendo que eles até relincham, porque isso aí ocorre também, né? No ato sexual tem gente que até relincha como um animal. O que é abominável diante do Senhor. Ah, não, eu posso. E faz o maior barulho. E relincha como se fosse um animal. É isso que o Senhor está mostrando para Jeremias. Os atos sexuais deles. Deus não revela isso não, pastor, aleluia. Revela. Pastor, o Senhor chamou lá a mulher de cavalo e o homem de égua no ato sexual. Foi. E Jeremias, Ezequiel, está chamando de jumento por causa dos órgãos sexuais dos homens e chamando a ejaculação deles de cavalo e chamando elas de prostitutas. Deus revela. Deus mostra os atos sexuais, porque ele assiste tudo e porque ele vê tudo. Então ele está dizendo aqui, usando agora Jeremias, tenho visto seus atos repugnantes, seus adultérios, seus relixos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? Deus não revela não, não é, varão? O que ocorre é que você não lê Bíblia, varão. Você não lê Bíblia. Ah, quais profetas Deus revelou essas coisas, pastor, aleluia? Revelou a Moisés, revelou a Micaías, revelou a Ezequiel, revelou a Jeremias e Paulo também fala. Vamos abrir a Bíblia. Paulo vai falar em Romanos. Romanos capítulo 1. Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é revelação, varão.
Por isso Deus os entregou à impureza sexual. O que é impureza sexual? Que tipo de impureza sexual você entende? Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Impureza sexual, que está falando de orgia, de vários tipos de orgia, de posições sexuais. Claro, Paulo está falando sobre isso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Aqui é Deus mostrando para Paulo, senhoras e senhores. E que relações são essas? Ele falou lá no início, impurezas sexuais. Ele diz que as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Que tipo de relação são essas, senhoras e senhores? Não seria, aqui o pastor Aleluia disse, relações bestiais, quadrúpedes? Ele está falando claramente, Deus está mostrando para Paulo, e ele diz: trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E ele diz mais: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Ele pior ainda. Ele agora está vendo, Deus está mostrando para ele, relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Paulo agora está vendo a relação sexual anal. Relações sexuais abomináveis entre homens e homens, mulheres e mulheres. Paulo agora está vendo algo muito mais abominável. Deus não mostra essas relações íntimas? Mostra. Tanto mostra que Paulo está dizendo que as mulheres se cometeram impurezas, imoralidades nas relações sexuais, deixando o uso sexual natural para cometerem atos imorais durante a relação sexual, contrário à natureza. E Paulo vai mais ainda. Deus está mostrando para Paulo que homens com homens estão se deitando e mantendo relações sexuais anais e todo tipo de relação bestial. E aí vai a relação sexo oral, sexo anal, sexo bestial, como Deus mostrou não só a Moisés, a Micaías, a Ezequiel, a Jeremias, mostra também a Paulo. Vamos ver o que Paulo vê mais? Hebreus no capítulo de número 13, olha o que Paulo está dizendo no versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, e todo o casamento deve ser mantido puro. Essa é a linguagem original desse texto. O casamento deve ser não só honrado, mas deve ser mantido puro, porque Deus vai julgar aqueles que são sexualmente imorais. Essa é a mancha do leito. Não é o adultério em si só. Em outras versões fala de mancha no leito. Essa mancha no leito são sexos imorais. Tanto é que Paulo diz, o Senhor vai julgar esses aqueles que praticam sexos imorais e também os adúlteros. O adultério é uma coisa, o sexo imoral é outra, que ocorre na relação conjugal de casais. Esse é o texto, senhoras e senhores, de Hebreus 13, versículo 4. É o que Paulo está dizendo, relações sexuais imorais. Deus está revelando para o seu profeta relações sexuais imorais e também o adultério. Então, varão, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Quando o senhor não sabe o que diz, cala a boca. Se o senhor não conhece Bíblia, cala a boca. É a melhor coisa que o senhor faz, é calar a boca. Porque Deus revela, a Bíblia diz que Deus revela, não há nada escondido que Ele não revele, não há nada oculto que não traga o conhecimento. Deus conhece e revela o profundo e o escondido. E Ele diz a respeito do profeta, ao profeta Jeremias, clama a mim e eu vou te revelar coisas ocultas e grandiosas que tu não sabes.
Se tu não recebes revelações tremendas e profundas, varão, é porque tu não busca, é porque tu não ora, porque Deus revela. Como revelou para Moisés, diga-se de passagem, se é ele que escreveu Gênesis, revelou o sexo que a Onã cometia com sua esposa. É necessário que você entenda isso de uma vez por todas. Assim como Deus revelou para Moisés, lá, o ato sexual de Onã e o que ele fazia quando estava no seu orgasmo ao lançar fora o esperma. É o mesmo Deus que mostrou para Micaías quando Davi também deitou com aquela mulher às escondidas e ainda mandou matar o marido. É o mesmo Deus que mostrou para Ezequiel, que mostrou aqueles homens na cama com os órgãos genitais como jumentos e ejaculações como cavalo. É isso que Deus mostra. E mostrou para o profeta Jeremias também. Mostrou até o relinchar deles na cama, como cavalos, mais uma vez. E mostrou também para Paulo, senhoras e senhores. Mostrou também para Paulo os atos imorais sexuais no leito, que deve ser puro. E que o Senhor iria julgar não só os atos imorais sexuais de casais no leito, como também os adultérios. Também mostrou para Paulo homens com homens mantendo relações sexuais, mulheres deixando o uso natural do sexo natural e cometendo torpezas, imoralidades contrários à natureza. Deus mostrou também para Paulo, senhoras e senhores. E mostrou para o pastor Aleluia um cavalo e uma égua na cama, senhoras e senhores. E mostra também as peças íntimas desses cavalos e destas éguas, senhoras e senhores. Se o senhor nunca teve revelações profundas, cale-se, mas não fale daquilo que você não entende. Deus revela o que quer, como quer, quando quiser, onde quiser e para quem Ele quiser. Tudo está nu diante dele. Ele vê todas as relações sexuais de casais, como é feito, da forma que é feito, com quem é feito. Ele vê tudo. E se ele quiser mostrar ao seu profeta, ele vai mostrar. Pode ser feito no escuro, pode ser feito debaixo de um pano, pode ser feito dentro de um buraco, no fundo do mar. Ele vê, como viu o povo na sua orgia, diante do bezerro, diante da idolatria. Como viu Onã, como viu Davi, como viu os homens como jumentos e como cavalos. Como mostrou para Jeremias até o relinchar, como mostrou para Paulo. E mostrou ao pastor Aleluia. Ele mostra o que ele quer. Cale sua boca. Não fale do que você não entende. E Deus se importa com a roupinha que a minha mulher veste, pastor? Se importa. Porque ele disse que a roupa da mulher tem que ter pudor e modéstia. Se o senhor não sabe, tudo que está no corpo tem que ter pudor e modéstia. Tudo. Seja calcinha, seja cueca, seja blusa, seja saia, seja calça, seja vestido, tudo tem que ser honesto, como diz a palavra, com pudor e modéstia, senhoras e senhores. É por isso que ele mostra, porque quando você quebra as regras que estão escritas na Bíblia, ele vem e lança em rosto e mostra para você que você está errado. E para isso, ele usa os profetas, como usa o pastor Aleluia, como usou Moisés, como usou Micaías, como usou Ezequiel, Jeremias e Paulo e muitos outros mais em todo o Brasil e em todo o mundo. Se tu não tens profundidades com Deus, se tu não recebe revelações divinas dele, silêncio, cale-se.